representa a nossa classe. Nós temos uma resolução nesta casa do vereador Luiz Vereador e atual vereador Oswaldo da Paz, a resolução 08, que institui essa data e que dá oportunidade aos vereadores a conceder essa homenagem a pessoas que têm realmente relevantes serviços prestados à nossa cidade e tem esse reconhecimento da Câmara dos Vereadores. Então eu gostaria neste momento importante dar meu boa noite mais uma vez a todos. São muitas autoridades e nós abraçamos a todos em nome da Câmara, em nome da nossa cidade. Sejam todos bem-vindos em nome da Câmara de Vereadores. Eu gostaria neste momento de parabenizar todos os vereadores do país, em especial aos nossos queridos vereadores de Cruz das Almas, que têm feito realmente um trabalho muito importante pela nossa cidade. Tem garantido a governabilidade, tem apresentado os seus projetos votados, tem assim feito um trabalho brilhante para que nossa cidade tenha o seu lugar de destaque. Então, parabéns a todos os vereadores pelo nosso dia. Eu queria também, nesse momento, formar uma comissão que possa trazer a este plenário o senhor prefeito e o vice-prefeito que se encontra na presidência, os vereadores Rinaldi Romualdo, Antônio Paulinho e Eduardo, conhecido como vereador Barriga. Por gentileza, senhores vereadores, conduz a esse recinto o senhor prefeito e o vice-prefeito. Gostaria neste momento também de registrar as presenças dos secretários da prefeitura, que estão todos aqui presentes. Sejam bem-vindos a esta casa. Queria também pedir ao primeiro secretário, por gentileza, que pudesse anunciar as autoridades que estão também nesse recinto acompanhando os seus homenageados. Registramos a presença do Dr. Lissandro Torinho Costa, desembargador do DRT, Dr. Silvio Guaraúna, diretor do DRT, Dr. Firmo Ferreira Leal Neto, juiz da Vara do Trabalho de Piauí, Dr. Eliseu Nascimento, desembargador do Trabalho, Dr. Marco Antônio Nascimento, juiz do Trabalho, Adriano Costa, Dr. Adriano Costa, juiz do Trabalho da comarca de Valência. Gostaríamos também de registrar as presenças do segmento da imprensa que se faz presente, as rádios da nossa cidade, os blogs, outros segmentos da imprensa, jornais. Sejam bem-vindos à nossa sessão.
nós já temos aqui os nossos homenageados, que estão aqui, parece que são 18, e as autoridades, também nós reservamos o lugar ali onde estão os secretários e do outro lado para as autoridades, e sejam todos assim, como vereador desta casa que apresentou esse título de cidadão, foi reconhecido para os senhores e senhoras. Neste momento a gente fica muito feliz com a presença de todos, e o senhor prefeito, o Dr. Raimundo Jean, vai fazer esse momento, né, de abertura das palestras, das entregas de título, e ele viu o tempo necessário para fazer o seu discurso. Logo após, nós faremos a entrega dos títulos. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Edson Ribeiro, excelentíssimo senhor vice-prefeito de Cruz das Almas, Reginaldo Ribeiro, excelentíssimo senhor vereadores, excelentíssimos senhores homenageados, a pessoa do doutor Cláudio Torinho Costa, eu quero fazer a minha homenagem inicial a todos os homenageados. Excelentíssimo senhor doutor Lisandro Torinho Costa, mais uma vez, nosso desembargador do TRT, Silvio Baraúna, diretor do TRT, doutor Firmo Ferreira de Alberto, juiz da Vara do Trabalho de Piauí, doutor desembargador do Trabalho, Eliseu Nascimento, excelentíssimo senhor juiz do Trabalho, Márcio Antônio Nascimento, excelentíssimo senhor Adriano Costa, doutor juiz do Trabalho de Valença. Através dos senhores, eu faço uma saudação a todas as autoridades aqui presentes ou representadas. Uma grande honra, presidente, uma grande honra, senhores e senhores vereadores, minhas senhoras e senhores. Estamos aqui hoje comemorando o Dia Nacional do Vereador. E o senhor homenageado, Edson Ribeiro, essa casa hoje se sente feliz também por tão honrosas presenças da Justiça do Trabalho do Estado da Bahia. É um prazer para todos nós estamos aqui recebendo na Casa do Povo essas excelências da Justiça do Trabalho. Minhas senhoras e meus senhores, pego de surpresa, para não plagiar o vereador Mário de Araújo, fui convidado pelo presidente para ser o primeiro orador, né, Mário? E estamos aqui para assim fazer a nossa parte. E o que eu queria dizer aos senhores, inicialmente quero me dirigir aos vereadores e a todos os presentes, mas quero uma palavra especial aos senhores vereadores e ao nosso querido povo, nossos amigos, nossos visitantes. Em 1532, nós tivemos a primeira eleição de vereador da história do Brasil, na Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. E tem conhecimento,
Depois desse convite para estar aqui presente, fui fazer uma pesquisa e descobri que 1532, né, Padre Geraldo, foi a primeira eleição de vereador. Então, quantos anos, né? 1500, nosso país foi descoberto por 32 anos, o descobrimento do Brasil, nós tínhamos uma eleição de vereadores na Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. Esse dia de hoje foi criado pela Lei Federal 7212 em 11 de 7 de 1984. 16, 13 e 29 anos estamos fazendo hoje, comemoramos o Dia Nacional do Vereador. E falando em Dia Nacional do Vereador, Antônio Paulinho, você como vereador mais antigo desta casa, de idade e de mandato, com mais mandato, eu quero iniciar dizendo a você, a Valdo, vereador, a Nego, a meu amigo Elias de Gogó, vereador Barriga, vereador Raimundo de Gino, vereador Chico Buri, o jovem recente, eleito pela primeira vez, eu poderia dizer os jovens, né? Hernani Romualdo, Valtécio Fonseca Filho, Mário Araújo, Manuel Quinha, Oswaldo, Max Passos e o meu presidente. Quero conversar com o nosso presidente, dizendo que a luta árdua e grande de vocês tem sido o desafio na política da vereança desta casa. O presidente foi meu vice-prefeito por 2 mandatos, vereador por 2 mandatos, eu fui presidente dessa casa e retorna depois de 8 anos a esta casa. Comerciante de sucessos, mas abnegado pela política e pelas causas populares, se dedica e se dedicou à nossa política de Cruz das Almas e da nossa região. Assim não é diferente o advogado Antônio Paulino, o advogado Max Passo, o advogado Valtécio, que deve estar no seu primeiro mandato, que hoje exercita a sua profissão de direito, área jurídica, também advogando as causas, principalmente dos mais necessitados, dos que os procuram. Tornaram-se hoje, em um bom mandato, um advogado do povo e advogado dessa casa de vereadores de Cruz das Almas. Você, Valdo, também vai no primeiro mandato, né? Comerciante, aqui se dedicando, se esforçando nos seus sacrifícios e ajudando o povo da sua terra. Hoje está aqui pela primeira vez. O comerciante de farmácias, o vereador de segundo mandato, negro, muito tem que se sacrificado, se dedicado, está hoje mais uma vez nesta casa, pela vontade dos eleitores de Cruz das Almas que o elegeram e se sacrificando com todos vocês, seus familiares, seus filhos, seus parentes, seus amigos, para se dedicar por essa causa nobre. E você, vereador, também está chegando, como o Cinho, como Renan, como o Valdo, como o Barriga, Raimundo de Gino, Curi, em primeiros mandatos de vocês. E é normal, a gente sai da faculdade, a gente sai da universidade. Em 1977, quando terminei minha residência, que vim para a Cruz das Almas trabalhar, cheguei com os senhores que estão em primeiro mandato, né? Com arrojo da descoberta, com arrojo da vontade de querer solucionar os problemas da medicina dos pacientes de Cruz das Almas. Eu não tinha apenas 5 médicos naquela oportunidade, quando eu cheguei. Não é diferente com vocês. Muitos acertos, e se houve erro, não foram contra a minha vontade, e mesmo digo aos senhores que estão começando o mandato. Tenho certeza que querem acertar 100%, mas a necessidade, a ansiedade, a cobrança dos gestores, a cobrança dos eleitores, a cobrança dos políticos,
principalmente daqueles que estão mais próximos, a gente pode procurar acertar todos, mas tenho certeza que a coisa não acontece. Ainda mais hoje, nessa política que nós nos encontramos e que nos entristece da situação que se encontra nesse país e que não é diferente do mundo. Acabo de ver na televisão que o Congresso dos Estados Unidos não liberou o orçamento, que tem 800 mil funcionários públicos dentro de casa, que não podem trabalhar porque não vão receber. O Congresso, partido de oposição ao governo dos Estados Unidos, colocou a situação séria, séria para o mundo, que os Estados Unidos ainda é a mola mestra deste país. E não é diferente para os senhores vereadores. Não é diferente dessa vontade de querer se resolver, de querer acertar. E lá o Barack Obama me criou um programa novo da saúde, para querer dar saúde para todos. E, infelizmente, os republicanos assim não estão aceitando. E tentaram derrotar o outro mandato, que hoje está nessa situação. Eu acredito que vai daqui por 17 vai haver mudança, porque a coisa é séria. As moças todas saíram hoje, consequência de um empate no Congresso dos Estados Unidos. Então, eu quero dizer essa palavra a você, primeiro mandato, a Lia, Raimundo de Gino, Barriga, Buri, Sinho, a Renan, o normal, você, Manelquinha, funcionário federal, estava na tabela, sendo procurado pelos seus eleitores, se sacrificando, querendo fazer, querendo resolver, mas as dificuldades são enormes. E eu digo aqui testemunho, estamos no nosso terceiro mandato de prefeito, para aqueles que não me conhecem, já fui vice-prefeito dessa cidade, de 89 a 92, e não é fácil. Não é fácil, eu sempre digo, vocês, vereadores, são homens de muita coragem. Mas tem uma coisa importante, vocês ficarem assim. Vocês colocaram o nome de vocês para concorrer à eleição pela paixão, pela vontade, pelo dúvida de nenhum dos senhores e dos aqueles que foram candidatos de querer servir, principalmente ao povo de Rio das Almas. Com suas ideologias, que devem ser respeitadas, com suas vontades, principalmente dos seus grupos cívicos, das pessoas, dos eleitores, dos seus vizinhos e todos que os procuram. E querem soluções, querem emprego, querem que as coisas sejam resolvidas rapidamente. E não é fácil. Não é fácil, e eu sei, e é merecidamente, você merece essa comemoração. E sabe foi quem criou a lei, criou esse dia, para lembrarmos mais um dia. Eu sei que o dia de vocês são 365 dias, e digo desses 365 dias, podem multiplicar por 24 horas. E o vereador de mandato, principalmente de mandato, não tem sossego. O vereador de mandato gasta mais do que recebe nessa casa. O salário não dá para resolver os problemas, porque são muitos. E os problemas sociais são grandes, os problemas de saúde são maiores, e por aí vem afora. São muitos problemas. Ainda tem aqueles ousados, né, Mário, que resolve querer fazer uma administração paralela, querer alugar patrão, querer carregar água, carro-pipa, e vai se endividando. E eu aconselho que não vamos por esse caminho. E não podemos fazer esse tipo de irresponsabilidade pelo calor de querer solucionar, pela vontade de querer resolver o problema do seu vizinho, do seu ente querido, do povo de Rio das Almas. Vocês, funcionários públicos, Oswaldo Napaz, Tetrapa, né? Elia de Gogó, funcionário municipal, Chico Buri, funcionário municipal, Manelquinha, funcionário federal, mas estou aqui, Raimundo de Gino, você lá, também na nossa casa, funcionário municipal. Bem representando, né? O município hoje tem representante funcionário municipal, nós temos 3 funcionários, temos 2 órgãos federais. Zé Raimundo, diz que a ausência, quem não ser visto, né, mas não é lembrado. Zé, por algum motivo justo, não está presente, mas que me perdoe
a falha, mas pela ausência de Zé. Mário também é funcionário público do Estado, né? Então, mas estão aqui, ó, se dedicando, nos ajudando a administrar esse município. Cruz das Almas, minha senhora e meus senhores visitantes. A eleição terminou no dia da eleição. E hoje nós administramos o município junto com eles. Claro, a nossa vontade também como gestor é de querer resolver os problemas. As dificuldades existem, as dificuldades aparecem, nós temos que ir buscar soluções e não temos tido, preciso que se diga nesta casa, nenhum empecilho para que as coisas, para as provocações, para os projetos, para que a administração municipal, o executivo caminha para cá. Temos convivido respeitosamente, como convivemos com o Poder Judiciário, como convivemos com a imprensa, e quero aqui fazer uma saudação à imprensa presente, que está aqui para divulgar, que já está divulgando a sessão, né, Mário? Está sendo transmitida pela Rádio Santa Cruz, como sempre. Então eu quero parabenizá-lo, vocês 14, que seja extensivo ao vereador Zé Raimundo, que por algum motivo justo, né, não se fez presente, está aqui neste momento, e tenho certeza que é um motivo justíssimo, que é o Negão de Raça, é um vereador também de ação, que veio lá das famílias humildes, com a grande maioria aqui, sofredores, mas conseguiram chegar aqui, né, serem um poder constituído, eleito pela vontade do povo de Transação. Então, parabéns aos queridos vereadores. Ali vai toda hora costa aqui para falar em queridas, viu? E foi uma pena, né? Eu elegi uma mulher aqui, e meus queridos homenageadas, minhas homenageadas, minhas senhoras presentes aqui. Infelizmente não tivemos para aqui homenageando os vereadores e vereadoras de Cruz das Almas. Quizá no próximo mandato, na próxima eleição de 2016, possam eleger alguns vereadores. Quero me dirigir aos senhores e senhoras homenageados dessa noite. O vereador Zé Raimundo, em 3 comendas aqui, e título de cidadania para a doutora Ívia Vidal da Silva, doutora Ana Rosa Barreto Vilas Boa, Dom Giovanni Cripa, sendo representado pelo diácono Marcos Paulo, com certeza o nosso bispo auxiliar da cidade de Cruz das Almas, arquidiocese de São Salvador, né, meu pai? Não está presente, tenho certeza, por um motivo justíssimo, porque ele sempre esteve presente nos eventos que aconteceram e nas nossas reuniões com a sociedade, representando a Igreja Católica, ele sempre esteve presente. Eu tenho certeza que a ausência dele é por motivo justíssimo. Manuel da Paula Sacramento, vereador Quinha, homenageia a professora Judete Ferreira Santos, Edson Ribeiro, a doutora Suzy, nossa doutora cenografista e outras especialidades. Eduardo Pereira, Manu, Eduardo Barriga, Manu já foi, homenageando o senhor Bartolomeu Nunes da Conceição, homenageando também o senhor José Edson de Góes. E você, Barriga, está aqui representando também a classe operária, né? Você que vem lá da sua oficina mecânica, né? Prestador de serviço, representando aqui o operariado de Cruz das Almas. Elias de Gogó, que homenageia o senhor Zacarias Souza do Carlos Júnior, Renan de Romualdo, que homenageia o senhor Carlos Eduardo Figueiredo, e o meu compadre, o senhor Geraldo Álvaro da Silva, esposa da minha queridíssima juíza aposentada, a doutora Zenildes, Raimundo Fiuza, Raimundo Gino, que homenageia o senhor Carlos da Silva Filho, Edson Ribeiro, que homenageia nosso querido juiz Cláudio Toninho Costa, do Tribunal de Justiça do Trabalho da Bahia, Antônio Paulino Nascimento, que homenageia o professor José Alberto Sampaio Santos, Barriga, mais uma vez,
Antônio Batista Santos é homenageado dele. Negro homenageado Leonardo Rodrigues. Mário Araújo, boas homenagens Salvador dos Santos, Pedro dos Santos. José Paulo Carlos de Almeida, mais uma vez homenageado a César de Almeida Santos. E Oswaldo da Paz, que homenageado Bruno da Silva. Aos senhores e senhoras homenageadas, vocês hoje recebem duas comendas. A comenda principal é o título de cidadão. É outra comenda é no dia 1º de outubro, dia do vereador nacional de vereador. Importante, né? Receber uma comenda no dia do vereador, na casa da realização, na casa das leis, na casa do povo. Então, me sinto honrado, presidente. Está falando aqui para você, para o vice-prefeito, para os vereadores, para os homenageados, para esse povo querido e amado. É um grande prazer, essa honraria, mais uma vez, estar aqui fazendo essa homenagem. Que Deus nos abençoe, que Deus dê um retorno em paz para todos, principalmente para aqueles que vão ainda ter que trafegar para outro município, para a capital maior. Um bom retorno para todos e que tenhamos 1º de outubro do próximo ano, se não for igual, melhor do que esse. Mas parabéns, presidente Elcio Ribeiro, e uma boa noite a todos. Eu gostaria de registrar as presenças do secretário do município, o senhor Fernando Carvalho de Araújo, secretário de Agricultura do município, Demário Fernandes Carvalho, Roberto Gertrudes, Políticas Especiais, Aline Mata Santana, doutor Aline, chefe de gabinete, senhor prefeito, José Márcio Rebouças, secretário da Administração, senhor Davi Nascimento, secretário da Fazenda, Josualdo Cardoso, Política, Relações Institucional, Onival Lemos de Carvalho, secretário de Serviços Públicos do município, Ronaldo Anias, secretário de Esporte, Cultura, Lazer, e senhor Teraldo, superintendente de Transporte e Trânsito, Dr. Mauro Barreto, procurador do município, e a professora Liliana, minha esposa, secretária de Educação, a qual eu convido, representando todos os secretários, que também possa compor a mesa aqui com os homenageados, os senhores vereadores. Nós gostaríamos também de dizer que o vereador Zé Raimundo, ele, prefeito, se encontra na faculdade, está fazendo prova, mas pediu que vai chegar em tempo. E nós vamos começar a entrega dos títulos, convidando, depois do vereador Zé Raimundo, o senhor vereador Manuel de Paula Sacramento, que fará a entrega ao título a seu homenageado, Dona Gilberto Ferreira Santos, vereador Manuel de Paula Sacramento. Gostaria de pedir aos queridos vereadores que, por gentileza, nos ajudem com 2 minutos, se for possível, para não cansar os nossos homenageados. Queremos também registrar a presença do senhor Edivaldo Carvalho,
que é secretário da Prefeitura Municipal, secretário de Planejamento. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, colegas vereadores, homenageados hoje, a galeria que nos escuta. Quero saudar as autoridades presentes, representadas, todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz FM e da Rádio Rock de Muritiba. Boa noite a todos e a todas. Bom, parabenizar a todos os vereadores, dizer que é uma profissão espinhosa, pela primeira experiência que eu estou vivendo, são desafios que está posto nas nossas mãos. Mas se Deus e o povo quis assim, nós precisamos representá-las e honrar de forma digna. Eu acho que é isso que eu estou fazendo aqui e pretendo honrar, representar o nosso povo da melhor maneira possível. Tenha certeza, compromisso e responsabilidade. Isso eu sempre tive naquilo que eu me proponho a fazer. Mas hoje eu quero falar um pouco da minha homenageada. Eu estou homenageando hoje, vou entregar a comenda à professora Judélia Ferreira Santos. Ela é brasileira, casada, mãe de 3 filhos, natural de São Félix, filha de Severino Paulo e Dona Germana Araújo. Nasceu na localidade de Monte Alegre, distrito de São Félix. Fez o curso primário na Escola de Joaquim Medeiros em 1966. Ingressou no ginásio SEAD, concluiu o 2º grau do curso de magistério em 1974. Ela tinha como transporte uma mula, que durante o ano foi sua companhia nas estradas da vida. Muitas vezes também viajava a pé 15 quilômetros, enfrentando estradas perigosas, enchentes, tempestades, tendo que sair cedo de casa para não perder aulas. No ano de 96, essas dificuldades foram superadas, pois Judélia passou a residir na cidade de Cruz das Almas e em 75 voltou a estudar e concluiu o curso em assistente de administração no SEAD. No ano de 77, inicia seu primeiro emprego público na Prefeitura Municipal de Cruz das Almas como professora. Lecionou em algumas escolas do município. Em 82, pediu desligamento do município, ingressando na Secretaria de Educação como professora. Para sua surpresa e alegria, foi lotada na mesma escola em que estudou, Joaquim Medeiros. Trabalhou 26 anos e se aposentou, finalizando seu compromisso com o governo do Estado, e no ano de 2005 foi solicitada pelo município para dirigir a mesma escola que também foi aluna e professora. Mais uma vez, Gil, como carinhosamente nós chamamos, abraçou a instituição por mais 8 anos e, juntamente com sua equipe competente, transformou a escola Joaquim Medeiros em uma escola modelo. Foi uma época muito difícil, mas com suas mãos de fada e criativa, ela soube transformar o lixo em luxo. Estou falando isso porque eu presencio aquela escola e vi que todas as coisas que eram lixo ela transformava em luxo. Isso para amenizar as contas do município. E também pensando na questão ambiental. Né? Ela era realmente comprometida com a educação e com o meio ambiente. E durante esse tempo, a instituição atendeu as comunidades da Sapucaia, Linha, Tesoura, Tabela, Areal, Rio Branco, Rua Rio Barbosa, Laranjeira, Tabuleiro da Baiana, Monte Alegre, São Bento, e a Escola de Agronomia, atual UFRB, nossa querida UFRB, local onde está localizado o Colégio Joaquim Medeiros. Seus alunos e pais sempre tiveram maior respeito, admiração e consideração, carinho por ela, porque ela era uma extensão da família. Certamente muitos desses alunos são formadores de opinião e bem-sucedidos profissionalmente, graças ao ensino da professora Gil. Estou homenageando o Gil não só pelo serviço prestado, mas ela é uma mulher firme, forte, guerreira e que serve referência na nossa comunidade. É por isso que você merece receber esse título de cidadão.
Instagram do Famílias pelo seu sacerdócio, dedicação e contribuição prestada a essa cidade. É mais do que justo e merecido essa homenagem que eu te faço. Em primeiro lugar, eu quero dizer boa noite para as autoridades, quero parabenizar a todos os vereadores e dizer boa noite para os demais. E agradecer ao Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, porque se nesse momento eu estou aqui, porque assim Ele permitiu, e agradecer aqui ao vereador Manuel de Paula Sacramento, que fez essa escolha, e eu só tenho que agradecer a ele, né? E também quero deixar assim um abraço, desejo parabéns a todos vocês e um abraço para os demais também. Nós gostaríamos também de cumprimentar os presidentes do partido, através do presidente José Carlos, do PSC, e cumprimentar também, agradecer a presença de Carlos Alberto Bel da IBDA, e nós gostaríamos, neste momento, o vereador Max vai precisar se ausentar e pediu que gostaria de saudar a todos, principalmente aos vereadores. Nós vamos conceder ao vereador alguns minutos para que ele possa fazer a sua saudação. Senhor presidente, inicialmente peço autorização a Vossa Excelência para falar aqui da bancada, né, senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito, Jean, vice-prefeito, Reginaldo Ribeiro, secretários aqui presentes, saudar todos em nome do Procurador-Geral do Município, Mauro, meu amigo, saudar todos que eu vejo aqui do Judiciário Baiano, em nome do diretor da Vara do Trabalho, Silvio Barahona, meus amigos, minhas amigas, em especial os homenageados nessa noite. Gostaria de dizer que essa noite é uma noite de extrema alegria para mim, porque vejo pessoas aqui, pessoas de meu convívio, pessoas que, inclusive, que me viram crescer, aqui tio Zé, né, pai do meu amigo Pablo, de Márcio, de Paloma, né, Bruno, Silva, né, doutora Ana Rosa, doutora Ívia, Geraldo Ávila e todos os demais. É um dia de muita alegria para mim, mas é um dia muito importante para cada um de vocês que estão sendo homenageados, porque vocês, a partir desse momento, deixam de ser filhos de Cruz das Almas só de fato e passam a ser filhos de direito. E se vocês estão sendo homenageados com esse título de cidadania para serem filhos de Cruz das Almas de direito, é porque os senhores foram reconhecidamente pela população de Cruz das Almas ditos que têm serviço prestado para estar aqui hoje recebendo a nossa homenagem. Então, recebo o meu abraço, né, recebo um abraço do vereador Max Fácil, do mandato do vereador Max Fácil, né, como eu disse, senhor presidente, vou ser breve, porque eu acho que a noite hoje nós viemos muito mais para ouvir os homenageados do que para falar. Forte abraço a todos, boa noite. Gostaria de convidar o presidente, o senhor Renan, nós faremos a entrega do nosso título, a nossa homenageada, a doutora Suzy. Você tá cego? Quer que eu coloque?
Convido o vereador Edson Oliveira para fazer a entrega do seu título. Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades presentes, gostaria, neste momento, mais uma vez, dizendo assim aos nossos colegas da nossa missão de fazer Cruz das Almas crescer. Graças a Deus, essa Câmara tem honrado a escolha nas urnas, os votos que nós recebemos. Cruz das Almas tem sido uma Câmara de exemplo. Vou dar parabéns para mim também, Cristina. Parabéns para nós. Isso é importante dizer. Senhor prefeito, doutor Raimundo Jean, senhor vice-prefeito Reginaldo Ribeiro, professora Eliane, secretária de Educação do município, que está representando os senhores secretários aqui na mesa, demais autoridades. Para nós é um momento importante de dizer aos senhores e senhoras que estou no terceiro mandato, como disse muito bem o senhor prefeito e vereador, e no segundo de presidente desta casa. E cada dia a gente vai aprendendo e vai descobrindo e buscando pessoas que realmente têm prestado relevantes serviços à nossa população. E doutora Suzy Marcos e doutor Cláudio, juiz do trabalho de Cruz das Almas, juiz federal, nós apresentamos esse título e foi assim definido pela nossa casa por unanimidade, com a maior alegria, pelo trabalho e pelo serviço prestado à nossa cidade. Gostaria neste momento, dispensei, doutora Suzy, o seu currículo, porque eu tenho certeza, se fosse ler aquele currículo, os nossos convidados iam desistir de estar presente. Mas a doutora Suzy, doutora Suzy nasceu, minha homenagem, neste momento, falando de doutora Suzy, um profissional da área de saúde. Ela foi convidada para trabalhar em Cruz das Almas e no nosso ambulatório municipal, e ela, naquela oportunidade, desempenhou um grande trabalho no ambulatório municipal da nossa cidade. E logo após de ter feito esse trabalho para o nosso município, ela foi convidada a trabalhar em um PSF, na Unidade de Família e Saúde do bairro São Judas Tadeu. E naquela oportunidade fez um grande trabalho junto com o ex-vereador Joca e outros profissionais da área. E quando ela, mesmo se desligando daquela função, ela continuou prestando serviço àquela comunidade. E a doutora Suzy, que ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, filha do senhor José Oliveira, pastor fundador da Igreja Evangélica Arca da Aliança, tem feito um trabalho religioso também muito bom, e também filha de Dona Irene, professora Helena Oliveira, formou-se em medicina aos 23 anos, uns 3 anos de idade, já era formada em medicina. Casada atualmente com o senhor Gilvan Costa, tem 4 filhas. Gilvan deve estar presente, está ali, Gilvan, nos olhando. 4 filhas: Caroline,
Juliana, Amanda e Giovana. Esta homenageada tem um riquíssimo currículo, como já disse. Nós dispensamos porque muita coisa. Ela tem procurado se capacitar para atender os seus clientes com muita eficácia. E doutora Suzy, chamada assim carinhosamente por todos, ela fez um trabalho na medicina, em 2001, ela foi eleita a melhor médica do programa federal do PIS, Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde. Teve o reconhecimento do Ministério da Saúde e também os agradecimento da Presidência da República pelo trabalho prestado lá no Maranhão. Parabéns, doutora Souza, por esse trabalho onde muitos médicos não gostariam. Hoje está melhorando muito, né? Os médicos estão indo para o interior, mas naquela oportunidade ainda não era coisa muito boa. A doutora Suzy, ela tem investido também no seu lado privado, com a sua clínica. Hoje, a doutora Suzy Mar tem feito um trabalho também muito social na nossa cidade. E nós que acompanhamos o trabalho da doutora Suzy, apresentamos nesta casa esse título de cidadania muito justo. E gostaria neste momento de dizer à doutora Suzy, aos seus familiares e a todos que estão presentes, ela, além de tudo isso, olhou que Cruz das Almas é uma cidade do interior muito importante com qualidade de vida, para morar, para educar os seus filhos, graças aos nossos profissionais em todos os segmentos, tem dado este conforto às pessoas que procuram Cruz das Almas e que adotam Cruz das Almas. E o nosso reconhecimento à Câmara de Vereadores, à doutora Suzy, por ter escolhido Cruz das Almas para fixar sua residência, para educar os seus filhos e assim fazer esse trabalho social muito importante que tem feito na nossa cidade e na região. Então, neste momento, doutora Suzy, eu convido a senhora para receber esse título de cidadania, esse título que não é do vereador Edson, mas da Câmara de Vereadores. Todos os vereadores que estão concedendo à senhora, a seus familiares, esse título tão importante, um título que passa neste momento a ser filha de Cruz das Almas, nossa irmã, nossa conterrânea. Seja bem-vindo a essa cidade, que a senhora já tem aqui serviços prestados e o reconhecimento da nossa Câmara. Boa noite a todos, boa noite, excelentíssimo prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, todos os vereadores. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar todos os vereadores pelo seu dia, dizer como fazer com o prefeito, as minhas palavras, é uma pena que não exista uma mulher vereadora hoje em Cruz das Almas. Mas, parabéns a todos, e eu quero dizer o quanto eu estou feliz de receber esse título. É uma honra muito grande, porque como eu estava comentando com minha amiga
coração, porque desde que eu cheguei a essa cidade, é uma cidade realmente com a qual eu me identifiquei. Eu fui realmente assim, muito bem acolhida, recebida, fiz ótimas amizades, tanto que, como disse o nosso presidente da Câmara, Edson Ribeiro, eu escolhi essa cidade para viver, para morar, para criar minhas filhas, por ser uma cidade realmente onde eu tenho qualidade de vida, uma cidade próxima a Salvador, uma cidade em ascensão, uma cidade onde a gente realmente se sente muito feliz, eu e toda a minha família. Então, eu agradeço a todos vocês e estou assim realmente muito feliz, porque agora sou cruzalmense de direito. Obrigada. Nós convidamos o vereador Eduardo Pereira dos Santos para a entrega do seu título ao senhor Bartolomeu Nunes da Conceição. Gostaria de dizer que o vereador Eduardo vai entregar também ao senhor Antônio Batista e também ao senhor José Bosa. Autorizado. Bom, boa noite, excelentíssimo senhor prefeito, doutor Raimundo Jean Cavalcante Silva, excelentíssimo vice-prefeito, senhor Edinaldo Ribeiro, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Edson José Ribeiro, excelentíssimo senhores vereadores, autoridade presente e representadas, secretários, senhores e senhoras homenageados e a plateia presente. Como a gente temos uma mudança no regimento interno da casa para ano que vem, a partir de janeiro, com a autoria do nosso companheiro da casa, Renan, então tem outras pessoas que ano que vem eu tenho que ceder também um título de cidadão cruzalmense. Então, para essa questão hoje, eu vou estar entregando 3 títulos de cidadão cruzalmense para meus novos colegas que eu conheci já há muito tempo. É possível sim ser um filho efetivo de uma cidade sem ter nela nascido. É por isso que esta casa costuma contemplar com o título de cidadão todo aquele que, embora nascido em outra cidade, não deixa de ser cruzalmense. De coração, na noite de hoje, Cruz das Almas acolhe finalmente 3 cidadãos por mim indicados, que chegaram a esta cidade em dias, horas e anos diferentes, porém com objetivo iguais de fazer de Cruz das Almas sua terra de coração. E com esse afinco, amor, respeito, trabalho e dedicação, juntamente com suas famílias, têm contribuído na geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico e financeiro do nosso município.
porque os tornam pessoas queridas na sociedade cruzalmense. Entrego com muito orgulho e honra o título de cidadão cruzalmense ao senhor Bartolomeu Nunes da Conceição, comerciante, proprietário do restaurante paulistano, José de Góes, comerciante, proprietário da funerária Góes Paz, e Antônio Batista Santos, comerciante, proprietário da Casa do Peixe, que a partir de agora farão parte definitiva da história e do coração do povo cruzalmense. Boas-vindas a vocês, homenageados, a familiares presentes deste vereador, que vós fala Eduardo Pereira Barriga da Oficina. Creio que de todos que se encontram nesse local. Então, quero homenagear essas pessoas, realmente geram emprego para nosso município, pessoas que têm mais de 10 anos já presentes na nossa cidade. Então, eu achei, sim, dar o título de cidadão cruzalmense a essas pessoas. Tenho certeza, como outros homenageados aqui também, pessoas que já têm mais de 10, 15 anos e também são merecedores desse título. Uma cidade que vem acolhendo, mas também vem ganhando grande desenvolvimento no nosso município, com as pessoas que vêm de sua cidade e que vêm trazer renda e prestígio para nosso município. Então, quero trazer aqui os 3 homenageados para que a gente possa entregar essa comenda, que é o título de cidadão cruzalmense nessa noite. Boa noite, senhores, prefeito, vice-prefeito, Adinaldo Ribeiro, todos os vereadores e a plateia presente. É motivo de satisfação estar aqui nesta noite, recebendo esse título de cidadão cruzalmense. Eu sou lá do sul da Bahia, nasci em Piauí. Na época que eu vim aqui para a Cruz das Almas, estava morando em Itapetinga, recebi um convite da empresa onde eu prestava serviço para vir para esta cidade em janeiro do ano de 1999. Eu costumo falar com a minha esposa que amo esta cidade e que sou hoje desconhecido na minha cidade. Amo esta cidade e costumo falar que esta cidade é a nata da Bahia para se morar, porque nós estamos aqui perto da capital, estamos próximo aqui à Feira de Santana, a Santo Antônio de Jesus, grandes polos comerciais, mas eu amo esta cidade. Fiz amizades, não vou dizer o nome aqui de pessoas, para não ser ingrato com algumas, mas eu louvo a Deus, porque em Eclesiastes 3, a partir do versículo 1 até o versículo 8, diz que há um tempo e um propósito do Senhor todo dia debaixo do sol, e esse foi o dia que fez o Senhor para me alegrar, porque na sua palavra também está escrito que Ele tira do pó o necessitado para colocar assentado ao meio de príncipes e reis. Então eu tributo esse título em primeiro lugar ao Todo-Poderoso, porque eu sei que Ele criou situações e Ele criou motivo para estarmos aqui nesta noite, congratulando, alegre com vocês. E
expresso o meu amor, a minha gratidão o vereador Barriga, que teve a sua iniciativa, e quero dizer que eu estou alegre, sei que vivendo em Cruz das Almas, eu estou vivendo com qualidade de vida e tenho acompanhado o desenvolvimento desta cidade. Agradeço a Deus sobre todas as coisas, tá? E que me sinto muito honrado em poder estar recebendo este título. Obrigado, Cruz das Almas, obrigado, senhores, que tiveram essa iniciativa de nos congratulando com o título de Cruz das Almas. Mesmo sem estar recebendo o título, eu confesso para vocês que já me sentia e tenho um amor como se fosse filho de Cruz das Almas. Obrigado, Cruz das Almas, por esse título. Gostaria de convidar o vereador Oswaldo da Paz para entregar ao senhor Bruno da Silva Bonfim o seu título. Senhor presidente desta casa, excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssimo senhor vice-prefeito desta cidade, nobres colegas vereadores, galeria que prestigia esta belíssima sessão desta noite, saudar todas homenageadas e homenageadas. No dia do vereador, eu vou reafirmar aqui um compromisso com o vereador desta casa, compromisso da responsabilidade, da eficiência e da ética. Eu acho que estamos precisando desse compromisso para a gente afirmar cada vez mais essa ciência de grande importância para a população que é a política. E vou revelar para os senhores e as senhoras que eu tenho um sonho, tenho um desejo de escrever um livro sobre as motivações com que atraíram vocês para a Cruz das Almas. Isso me motiva, isso me fascina. Sempre que eu encontro alguém que não é de Cruz, eu puxo conversa para saber por que veio a Cruz das Almas, porque eu fico muito feliz em tê-los aqui como nossos irmãos. Isso um dia vou abrir esse livro, tá? Sem objetivo, vou tentar falar em 5 minutos, senhor presidente. No início da década de 90, em Cruz das Almas, estado da Bahia, engenheiros agrônomos, amigos, aficionados pela cultura regional, reuniam-se periodicamente
em celebração aos bons momentos que a vida nos proporciona, tocando shots, baiões, cocos, chachados e demais estilos musicais que costumavam alegrar as nossas almas nordestinas. A denominação da banda surgiu quando esse grupo de amigos comia um delicioso sarapatel, iguaria típica da região. Bem apimentado esse sarapatel. Durante uma tocada, e alguém sugeriu que fosse criado um nome que eu identificasse esse grupo. Assim foi batizada a banda Sarapatel com Pimenta. Até então, uma brincadeira no ano de 1990. Ainda nesse período, junto a esse grupo de amigos, tornava-se constante a presença de um jovem, ainda bem moço na época, que chamava a atenção por nutrir, desde então, certo fascínio pelas obras de Luiz Gonzaga, Mestre Lindu, Jacques do Pandeiro, Dominguinhos, dentre outros. O nome desse jovem é Bruno Silva, que logo soubemos tratar de filho da senhora Marlene Pereira, irmão de Ricardo e Luciano, neto de Dona Lizinha, que era o símbolo da banda, toda a apresentação da banda Sarapatel com Pimenta. Dona Lizinha, com sua idade já avançada, dançava todo show. Isso marcou e marca a banda até hoje na lembrança de Bruno e de todos nós. Neto de Dona Lizinha, do senhor Benedito Vermelho, que inclusive é aposentado da empresa Voltabaio, do Itaú, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. E Benedito Vermelho foi um químico pioneiro na fabricação das tradicionais espadas aqui no município de Cruz das Almas. No ano de 1996, a banda já dividia palcos com astros da música brasileira, a exemplo de Elba Ramalho, Leonardo, Flávio José, Zé Ramalho e outros. Bruno Silva logo se destacou pelo carinho e responsabilidade com que encarava a possibilidade de vir a tornar-se um dos grandes intérpretes da nossa música, e assim estudou, aprimorou-se, estreitou laços de amizade com velhos mestres do estilo, como o pernambucano Félix Porfírio, e desde o início vem embalando a banda Sarapatel com Pimenta, uma das mais poéticas e melodiosas grupos de forró tradicional do Brasil. Por isso, de forma criteriosa, o escolhi, porque você já tocou em mais de 50 cidades na Bahia, levando o nome de Cruz das Almas, já tocou em mais de 3 estados do Brasil, levando o nome desta querida terra, desta cidade que se afirma como uma das cidades mais importantes da Bahia. Eu que conheço grande parte do Brasil, são poucas as cidades no Brasil, do porte de Cruz das Almas, que tem esta qualidade de vida. E Cruz das Almas se afirmou, os dados do PNUD, que reflete os últimos anos, como a 9ª cidade com a melhor qualidade de vida da Bahia. É para isso que serve a política. É para a gente fazer intervenção política para mudar a qualidade de vida da cidade. E o que mais me marcou na política foi ser um agente na transformação da Escola de Economia onde estudei na Universidade Federal do Recôncavo. É para isso que serve a política. É para isso que o homem público tem que se dedicar. Então, Bruno, para ser fiel, porque esta sugestão do seu nome surgiu numa Cultura com Café, um projeto idealizado por Mário do Jornal no ano passado, quando Tiano, acho que está aqui presente, me fez essa provocação. Vereador Oswaldo, por que não Bruno Sarapatel? Eu pensei de forma criteriosa, Bruno, e é com muito prazer que entrego o título de cidadão que você é de Salvador, veio para aqui com 4 anos de idade. Estou tão feliz quanto você de entregar esta grande honraria, que a partir de hoje você é cruzalmense, de fato de direito. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Boa noite a todos. Boa noite.
Edson, Rinaldo, parabenizar os vereadores por esse dia importante. Vocês que estão aí lutando o tempo inteiro para nos dar e trazer as melhores propostas para que possamos ter uma melhor qualidade de vida. Eu tenho certeza que essa cidade é uma das melhores para se viver. Assim, falar de Cruz das Almas para mim é muito fácil, porque apesar de ter nascido em Salvador, acho que tem muitos solteropolitanos aqui, nada contra, né? Nossa capital, mas fui criado aqui desde 4 anos de idade, então vivo aqui há exatamente 32 anos, onde tive uma base familiar maravilhosa, todo mundo daqui de Cruz das Almas, como o vereador Rivaldo citou. E para mim é de extrema importância, assim, fico bastante alegre, emocionado, apesar de que tenho uma experiência, um pouco da experiência de lidar com o público, mas aqui é uma situação totalmente diferente. Mas assim, falar de Cruz para mim é muito fácil, realmente. Cidade maravilhosa, que sempre, na realidade, Cruz das Almas e seu povo vejo muito mais por mim, né, pelo meu trabalho que executo aqui, do que eu fiz por ela. E sempre fui abraçado com muito carinho, com muito respeito por todos, pelo meu trabalho, de trazer a música como um instrumento de educação, né, como instrumento de protestos, e sempre me propus fazer isso com muito carinho, com muita responsabilidade, sempre retribuindo a esse povo maravilhoso que sempre abraçou a banda Sarabadel Pimenta e a família Sarabadel Pimenta. Então, agradeço a você, Oswaldo, mais uma vez, por essa iniciativa, você me agraciar com esse presente. Valeu a todos. Gostaríamos também de registrar a presença do procurador dessa casa, doutor Márcio Teixeira. Dizer que essa sessão está sendo transmitida pela rádio Santa Cruz, tá? Desculpe. Não, só para justificar a minha saída, eu tenho um compromisso. E obrigado. Desculpe, é verdade. A rádio Santa Cruz FM, que está transmitindo essa sessão, e também pediu que registrasse a sua presença. Por esse motivo, os vereadores licenciado André Lói, secretário de Saúde do município, e o vereador Paulo Moraes, também licenciado, secretário da Prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura do município. O vereador Elias fará a entrega da sua homenagem ao senhor Zacarias Souza do Carmo Júnior. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Cruz das Almas, doutor Raimundo Jean Cavalcante Silva, excelentíssimo vice-prefeito da cidade, Rinaldo Ribeiro, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, Edson Ribeiro. Eu gostaria de parabenizar a todos os vereadores pelo seu dia, em nome do meu amigo Barriga da Oficina. Gostaria de parabenizar a todos os homenageados, em nome da minha amiga Jaciara, que também está sendo homenageada hoje nessa casa, pelo vereador Valdo. Quero dizer que Jaciara é conhecida como Jaci. Jaci fez um trabalho bonito lá na comunidade da Tumba. Então, foi uma falha minha não estar homenageando nesse momento Jaciara. Mas quero dizer, Jaci, que se sinta abraçada por todos os vereadores aqui, porque você realmente fez um trabalho brilhante lá na comunidade da Tumba. Gostaria de agradecer a presença de todos
e todas as autoridades presentes nessa sessão. Mas estamos aqui agora para falar do homenageado. Vamos falar de Zacarias, que todos conhecem, Cruz das Almas. Ele faz um trabalho na segurança pública, um trabalho brilhante, um trabalho que marcou em nossa comunidade. Digo que a segurança pública, e gostaria antes de tudo, em nome de todos os secretários, de homenagear a Secretaria de Educação, que é a pasta mais importante, uma das pastas mais importantes da nossa cidade. Então, Zacarias, com muito orgulho, entendeu? Que Cruz das Almas, nesse dia, homenageia você com esse título, que é um título pelo trabalho que você fez. Eu não vou prolongar muito, porque a noite está se findando, né? E nós precisamos retornar para nossas casas. Então, é com orgulho que eu já dando esse título para você, e se sinta, como eu sei que você já se sente cruzalmense, então agora você vai realmente ter direito. Boa noite. Excelentíssimo senhor prefeito, doutor Arquiran, excelentíssimo senhor Edson Ribeiro, presidente dessa casa, excelentíssimo senhor Edson Ribeiro, vice-prefeito dessa cidade, nobres vereadores, a figura, o digníssimo vereador Elias Gogó, a quem me concedeu este presente maravilhoso. Falar de Cruz das Almas, para mim, é falar com orgulho da terra dos meus pais, meus pais que são nativos aqui de Cruz das Almas, a minha família toda, tanto da parte dos pais, do meu pai, como da minha mãe, são dos Poções, na zona rural aqui de Cruz das Almas. E aqui eu venho a Cruz das Almas desde os 2 anos de idade, sempre me senti um filho de Cruz das Almas. E quando eu escolhi vir para cá, eu ainda estava na academia de polícia militar, e o meu sonho era vir trabalhar aqui em Cruz das Almas ainda tenente, saindo da academia, mas quis o destino que eu fosse passar uma temporada primeiro em Caldas de Cipó. E na primeira oportunidade que eu tive, eu pedi minha transferência para a Cruz, e eu me lembro que o coronel falava para mim: por que você perdeu em Cruz das Almas, meu amigo? Venha trabalhar comigo lá em Itabuna, no batalhão. Eu falei: coronel, eu vou para Cruz das Almas porque é a cidade que eu sempre tive um bem querer, sempre tive o maior orgulho de frequentar e vim para cá, para Cruz das Almas. E aqui em Cruz das Almas eu conquistei as minhas maiores vitórias. E tenho lutado e batalhado bastante para que a gente possa ter uma segurança pública de qualidade aqui em Cruz das Almas. Para quem não me conhece, a gente trabalha na parte de planejamento operacional, os planejamentos onde há o emprego das viaturas, do policiamento, exemplo do São João, eu tenho contribuído desta forma. Então, eu agradeço a todos aqui presentes. Muito obrigado pelo presente. O vereador Renan da Silva Gonçalves está fazendo entrega dos seus títulos do senhor Carlos Eduardo Figueiredo de Las Boas e o senhor Geraldo Alves da Silva. Senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito Raimundo Jean, excelentíssimo senhor vice-prefeito Edinaldo Ribeiro, em nome do meu colega de bancada do partido, Max Passo, eu parabenizo a todos os vereadores, a todos os colegas do nosso dia, que o dia de vereador é todos os dias, né? Essa data é só para nos marcar, na verdade. Em nome da galeria, eu salvo meu amigo querido Geraldo Ávila Júnior, companheiro, que me ajudou a construir este mandato, na verdade. Em nome das mulheres aqui presentes, eu salvo a minha esposa, a doutora Sósia, que se faz aqui presente. Mas, senhor presidente, na verdade, esse dia é um dia muito importante na minha vida,
porque muito pequeno, muito menino ainda, sentado nessa galeria, pude apreciar nos olhos do meu pai, quando ele recebeu o seu título de cidadão cruzalmense, dado pelo então meu colega, vereador Mário Araújo do Jornal, que lhe agraciou com o título de cidadão cruzalmense, homem também que teve relevante serviço prestado a essa cidade, e pude ver em casa a satisfação e o prazer dele por todos os dias, né, quando a gente comentava no título, ele teve o prazer de dizer que veio lá do sertão da Bahia, veio para a Cruz das Almas, assim como o capitão Souza Júnior. Meu pai chegou aqui também como sargento da Polícia Militar, fez um grande trabalho na segurança pública dessa cidade e foi agraciado com esse título. Então, os meus homenageados, eu vou começar falando do Dr. Geraldo Ávila da Silva, ele que nasceu no Rio de Janeiro, filho de pai português e mãe brasileira, estudou no Colégio Marista São José, no Rio de Janeiro. Através do concurso público, foi nomeado pelo Banco do Brasil S.A. e não foi por acaso que ele parou aqui na nossa terra, Cruz das Almas. Para tomar posse em Cruz das Almas, onde trabalhou durante 2 anos, e voltando para o Rio de Janeiro, casou-se com a senhora Zenildes Vasconcelos do Carmo da Silva, residindo lá por 13 anos, período em que nasceu seus filhos, Carla e Geraldo Júnior. Retornou à cidade, onde continuou a residir e trabalhar até a presente data. Formou-se em administração da empresa, em administração de empresas no Rio de Janeiro e teologia na Universidade Católica do Salvador. Exerceu o cargo de secretário de administração da Prefeitura de Cruz das Almas na gestão do ano de 1999 ao ano de 2000. Foi também gerente da pasta agrícola do Banco do Brasil. Faz e fez um trabalho social na pastoral da Igreja Católica e no lado dos idosos na nossa cidade. Então, senhor Geraldo, venha receber o verdadeiro agora, né, certidão de nascimento dos homens. Se assuste que é rápido. Excelentíssimo senhor Edson José Ribeiro, presidente desta casa. Excelentíssimo senhor doutor Raimundo Cavalcante, Jean Cavalcante. Excelentíssimo senhor Edinaldo José Ribeiro. Senhores vereadores, eu vou saudar em especial Antônio Paulino Nascimento Neto, não só por ser o decano desta casa, mas por representar todos esses vereadores, a quem saúdo e dou meus parabéns por esse dia. Como falou o meu grande amigo Renan, vereador Renan, eu não vim por acaso para a Cruz das Almas. Quando eu passei no Banco do Brasil no concurso, em 1960, eu estava servindo o CPUR no Rio de Janeiro e tive que esperar 2 anos para ser desligado e tomar posse no banco. Quando lá chegando na agência 1º de março no Rio de Janeiro, na época o Banco Central, que não existia ainda, me designaram para Londrina, no Paraná. Eu falei, eu não quero Londrina, eu quero ir para Bahia. Aí o camarada chegou para mim e disse assim, ele está maluco? Porque na época, claro que Bahia não tem o desenvolvimento de hoje, tem 50 e tantos anos, né? Aí ele disse, para qual local que você quer ir? Eu disse, qualquer um, desde que tenha faculdade. Então o camarada procurou lá naquela época, mas difícil. Aí disse, Cruz das Almas, eu disse, aceito. Tem faculdade de agronomia. Eu respeito todos os agrônomos, mas eu não queria fazer agronomia. Mas aceitei. Logo depois de um concurso, eu fui para o Rio, já casado, com os Emílios Vasconcelos Carneiro da Silva. E quando cheguei aqui em Cruz das Almas, parecia que eu estava no céu.
Os meus colegas do banco diziam: rapaz, você vem do Rio e está achando isso aqui? Achava uma maravilha. Eu não gostava de cidade grande, como não gosto de Salvador, não gosto do Rio de Janeiro, só gosto de Cruz das Almas. Cruz das Almas, para mim, é a melhor cidade. Estou aqui já há 37 anos e, se Deus me permitir, eu vou ficar aqui até morrer. Talvez a maior alegria que eu tive na minha vida foi receber o título da cidade que eu amo. Porque se fosse um outro título e dado no Rio de Janeiro, não diria nada. Longe da demagogia, não. Sempre falei, meus colegas do Banco do Brasil, hoje já aposentados como eu, sabem o amor que eu tenho essa cidade. Mas, continuando, senhor presidente, o meu segundo homenageado é uma pessoa que quase ninguém conhece aqui na cidade. O meu homenageado é o senhor Carlos Eduardo Figueiredo de Vilas Boas, conhecido como Duda da Cofrel. Duda nasceu em Santo Antônio de Jesus, no dia 8 de junho de 1982, filho do senhor Carlos Walter Vilas Boas e da senhora Marinalva Carmo Figueiredo de Vilas Boas. Estudou no Colégio Cruz das Almas até o ano de 1994. Em 2006, estudamos juntos na faculdade FACTAI, curso de Administração de Empresas, por isso que não aprendi muita coisa. No ano de 2007, ele constituiu família, casou-se com a senhora Marcela Vieira e tendo como primeiro fruto do seu patrimônio aquele lindo Davi. Jovem empresário nesta cidade, tem como grande papel fazer o social nesta cidade sem nenhum fim político. Ajuda a gerenciar uma das maiores empresas da nossa cidade, o Cofrel, onde ele é um dos sócios proprietários e adora cavalgada, fazer trabalho social junto à Igreja Católica e é um dos grandes incentivadores do esporte da nossa cidade. Esse é o meu homenageado, Duda da Cofrel. Boa noite. Ilustríssimo senhor prefeito, doutor Raimundo Jean, ilustríssimo senhor vice-prefeito Edinaldo Ribeiro, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores Edson Ribeiro, excelentíssimo senhor vice-presidente Renan Gonçalves e os demais vereadores que compõem esta Casa Legislativa, autoridades, minha esposa, Marcela, meu filho Davi, meus familiares, em especial meu pai Carlos Walter e minha eterna amada mãe Marinalva Figueiredo, em memória. Meus amigos que estão aqui, né, presentes, acho que são a grande maioria, né? E antes de começar meu humilde e sincero agradecimento, quero parabenizar a todos os vereadores pelo seu dia, né? Sintam-se abraçados. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por me conceder a vida e poder estar aqui hoje vivendo esse momento especial. Em seguida, agradeço ao vereador Renan de Romualdo, como ele é conhecido e gosta de ser chamado,
que teve a gentil iniciativa de propor meu nome a receber o título de cidadão cruzonense. Agradeço indistintamente a todos os vereadores por terem assim o aprovado. Esta honraria que recebo tem muito valor, pois nasci em Santo Antônio de Jesus e então, chegando ainda pequeno, cresci, estudei, sempre dentro da empresa Cofel, onde meu pai e sócios o administravam. Logo, me tornando adulto, ingressei também na sociedade da empresa, onde não só apenas temos a meta de obter lucros, mas também colaborar com atividades sociais, educacionais e culturais da nossa cidade. Fiz muitos amigos e construí minha querida família. Me sinto feliz em olhar para trás e ver o quanto crescemos, e me sinto ainda mais feliz em olhar para frente e ver várias possibilidades de mais desenvolvimento, não só do ponto de vista empresarial, mas principalmente como cidadão cruzonense. Então, só tenho a agradecer à cidade de Cruz das Almas pelo acolhimento. Enalteço a Deus, agradeço a todos, mas me preocupo em fazer em especial a minha amada esposa Marcela e meu amado filho Davi, que estão sempre ao meu lado e minha família aqui presente. O que eu mais diria nesta hora, senão a síntese sincera de todo, muito obrigado a todos de Cruz das Almas. Nós gostaríamos também de registrar a presença de doutora Lúcia Marcelo, vice-presidente da subseção da OAB Santo Antônio de Jesus. Convido agora, já está terminando, o vereador Raimundo Fiuza para entregar a sua carta da Silva Filho, o seu título de cidadão cruzonense. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador Edson Ribeiro, excelentíssimo senhor prefeito do nosso município, doutor Raimundo Silva, excelentíssimo senhor vice-prefeito Edinaldo Ribeiro, senhoras e senhores homenageados, senhores secretários municipais, demais autoridades aqui presentes, galeria que acompanha a gente. Caros colegas vereadores, hoje, dia 1º de outubro, Dia Nacional do Vereador, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para, sim, fazendo parte desta casa, parabenizar todos os meus colegas vereadores pela passagem do nosso dia. Eu, como vereador de primeiro mandato, estou tendo uma experiência enriquecedora nesta casa. A convivência aqui tem sido muito boa. O relacionamento para com os colegas tem sido bom. Claro que existem momentos de embates que são normais do parlamento, e eu tenho buscado respeitar a todos, tenho buscado aceitar aquilo que é melhor para a Cruz das Almas, mesmo que talvez possa contrariar qualquer lado político. E quero dizer que nós, vereadores, fomos escolhidos como representantes do povo e temos um papel importantíssimo no município em que atuamos, Cruz das Almas. Nós somos o elo entre a população e o poder. Nosso papel é de mostrar os problemas da comunidade e buscar providência junto
aos órgãos competentes e nossas principais funções é legislar e fiscalizar. Felizmente, a nossa população está tomando consciência realmente das funções do vereador e sabe que não cabe ao vereador executar ações como, por exemplo, arrumar estradas, né, assim, melhorar o atendimento da saúde, melhorar a educação. Isso sabemos que cabe ao Poder Executivo. Mas cabe a nós, vereadores, cobrar do Poder Executivo. Cobrar do prefeito, do vice-prefeito, pois cabe sim a ele realizar essas ações. Embora ainda, em determinadas situações, nós somos levados a assumir determinados trabalhos, determinadas ações. De certa forma, como assim se referiu o nosso prefeito aqui no seu discurso, talvez para tentar amenizar, na vontade, na ânsia de tentar amenizar a situação do nosso povo, a gente chega a tomar a realizar determinadas ações, algumas atitudes que é da competência do Poder Executivo. É importante lembrar que uma das funções do vereador é legislar. Legislamos quando aprovamos as leis que regem a vida da cidade e quando propomos projetos de lei, indicações, requerimentos e outros instrumentos que constam no nosso regimento interno. E legislar depende da decisão da maioria, pois um vereador sozinho não pode de forma alguma aprovar um projeto. É por isso que eu gostaria, caros colegas vereadores, de fazer um agradecimento especial a todos vocês que aprovaram aqui os meus projetos, as minhas proposições apresentadas nessa casa, com a certeza de que muito mais irei ainda contar com o apoio de vocês, contar com o apoio de todos os pares desta casa para grandes proposições e tenho certeza que ainda apresentarei. Eu gostaria de dizer que o meu homenageado, a pessoa que eu escolhi para dar o título de cidadão cruzalmense, é o senhor Carlos da Silva Filho. Se assim o procurarmos, se assim alguém chegar na localidade da Pumba procurando Carlos da Silva Filho, não vai encontrar. Mas se procurar Charles, aí sim vai encontrar. Charles, cabeça branca, né, como assim muitos até o conhecem. Ele que nasceu em Salvador no dia 29 de março de 1951, começou a trabalhar aos 16 anos como office boy. Já aos 19 anos, prestou concurso na Petrobras e aí lá foi plataformista, foi sondador, foi também encarregado, assim se aposentou como encarregado naquela empresa. Casou-se a primeira vez, desse casamento gerou 2 filhos, André e Érica, depois separou-se, conheceu então a Ana Célia, que tinha parentes aqui em Cruz das Almas, apaixonou-se por Ana Célia, aí casou-se novamente. E um certo dia, Ana convidou para vir a Cruz das Almas visitar alguns parentes. E nessa vinda, Charles se apaixonou também por Cruz das Almas. E aí então, aqui construiu residência, mora aqui em Cruz das Almas já há 16 anos e é uma pessoa que tem relevantes serviços prestados à comunidade, tem um coração bom, tem assim ajudado muitas famílias carentes, é uma pessoa irreverente né, da comunidade, tem tido assim um laço, um relacionamento de amizade muito grande com a comunidade da Pumba. E quem conhece Charles realmente gosta, de graça dele. Então quero convidar meu amigo Carlos da Silva Filho, nosso Charles, para receber das nossas mãos o título de cidadão cruzalmense.
pessoal por tudo, principalmente a todos os vereadores que proporcionam fazer de Cruz das Almas uma cidade que lembra que não tem nada. Apesar de eu morar na Cacumba, eu moro também em Salvador. Trabalhei na Ferrocais durante 35 anos em Macaé. Comecei o Salvador, depois fui para Macaé. Me aposentei lá em Macaé como só encarregado de perfuração. E a vocês todos eu agradeço de coração, que eu estou tremendo. Muito obrigado. Nós gostaríamos também de registrar a presença de Dr. Marcelo advogado, secretário adjunto da OAB, José Ferreira da Silva, gerente da Caixa Econômica Federal de Cruz das Almas, Dr. Hermes Larião, advogado, Dr. Leonardo, cirurgião dentista, Dr. Adriano Costa, juiz do trabalho de Valência, que está presente nessa sessão, Dr. Marcelo Antônio Nascimento, juiz do trabalho, também está presente, Dr. Eliseu Nascimento, desembargador do Tribunal do Trabalho, presente, Tribunal Federal, Dr. Firmo Ferreira Leal Neto, juiz da Vara do Trabalho de Piauí, está presente, Dr. Silvio Barahona também está presente, diretor do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Lisandro Torinho Costa, desembargador do TRE, está presente também, e Dr. Leonardo Rocha, diretor do TRE de Piauí, está presente. Essa sessão, sintam-se à vontade na nossa casa. Eu gostaria, neste momento, eu gostaria de fazer uma coisa diferente nesta casa. O nosso homenageado é Dr. Cláudio Kelch Torinho Costa, juiz federal da Vara do Trabalho de Cruz das Almas. E com a aquiescência dos nossos colegas, nós gostaríamos de fazer diferente hoje, convidando um amigo, também já filho de Cruz das Almas, que vai, neste momento, representar a casa, concedendo esse título a Dr. Cláudio, que é procurador do município, Dr. Mauro Teixeira, vai fazer essa entrega em nome da Câmara. Foi uma vontade nossa, dos vereadores, representando todo o segmento, todo o corpo jurídico da nossa cidade, da região, da Bahia. Eu quero dizer da Bahia, Dr. Mauro, e até a nível federal, nosso juiz pertence ao Tribunal Regional Federal. Eu tenho certeza que essa escolha é da nossa cidade, dos nossos advogados, dos juízes, que nós acabamos de ver aqui agora quantos juízes, quantos desembargadores estão acompanhando o Dr. Cláudio nessa homenagem justa pelo trabalho que ele tem feito na nossa cidade, na região, exercendo o papel realmente da balança, o equilíbrio, para manter na sua função o bem-estar social das partes. Então, doutor Cláudio, neste momento, o doutor Mauro representando a nossa casa, uma coisa diferente que nós vamos fazer para homenagear o senhor pelo seu trabalho. Doutor Mauro, pode se sentir à vontade na tribuna para fazer o Excelentíssimo senhor
Edson José Ribeiro, presidente desta Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor Arlindo G. Cavalcante Silva, prefeito de Cruz das Almas. Excelentíssimo senhor Edinaldo José Ribeiro, vice-prefeito de Cruz das Almas. Excelentíssimos senhores vereadores, os quais, através do meu amigo vereador Max Passos, aproveito para parabenizá-los por esse dia. Excelentíssimo senhor doutor Lisandro Torinho, desembargador federal do trabalho aposentado. Excelentíssimo senhor doutor Eliseu Nascimento, desembargador federal do trabalho da 20ª região. Excelentíssimo senhor doutor Marcos Antônio Nascimento, juiz titular da 24ª Vara do Trabalho de Salvador. Excelentíssimo senhor doutor Firmo Ferreira Leal Neto, juiz do trabalho de Piauí. Excelentíssimo senhor doutor Adriano Bezerra, juiz titular da Vara do Trabalho de Valência. Excelentíssimo senhor doutor Silvio Freitas Baraúna, diretor da Vara do Trabalho de Cruz das Almas. Excelentíssimo senhor doutor Leonardo Rocha de Oliveira, diretor da Vara do Trabalho de Piauí. Excelentíssimos senhores secretários, senhores homenageados, meus senhores e minhas senhoras, é com especial alegria que compareço a essa sessão solene para introduzir a apresentação do meritíssimo juiz do trabalho, Dr. Cláudio Kelch Torinho Costa, por ocasião da outorga do título de cidadão cruzalmense. O título de cidadão de Cruz das Almas é, sem dúvida, uma honraria concedida por este Poder Legislativo destinada a homens e mulheres que tenham contribuído muito e de forma definitiva para o desenvolvimento do nosso município. Nesta noite, reverenciamos a trajetória bem-sucedida, a dedicação à nossa gente e o talento do meritíssimo juiz do trabalho, Cláudio Kelch Torinho Costa, titular da Vara do Trabalho de Cruz das Almas. Natural de Salvador, estado da Bahia, Cláudio Kelch Torinho Costa nasceu em 6 de março de 1966, filho de doutor Lisandro Torinho Costa, desembargador federal do trabalho aposentado, e dona Lígia Kelch Torinho Costa. É casado com a empresária Mônica Chaves e pai dedicado da garotinha Lígia Chaves Torinho Costa. Cláudio Kelch Torinho Costa formou-se em Direito pela Universidade Católica do Salvador no ano de 1989, tendo exercido a advocacia até ingressar na Magistratura Federal da Justiça do Trabalho, quando foi aprovado em concurso público em agosto de 1993, permanecendo como juiz substituto até dezembro de 2020, sendo designado como juiz auxiliar em diversas varas do trabalho da capital. Promovido por merecimento ao cargo de juiz federal do trabalho, assumiu a titularidade da Vara do Trabalho da Unidade da Teixeira de Freitas, Bahia. Presidiu também as varas do trabalho das cidades de Irecê, Jacobina, primeira Vara do Trabalho de Alagoinhas e 15ª Vara do Trabalho de Salvador. Após 5 anos na capital, como juiz titular, em meados do ano de 2010, optou por ser removido para a Vara do Trabalho de Cruz das Almas, após promoção por antiguidade do então juiz titular Humberto Jorge Lima Machado para o cargo de desembargador do trabalho da 5ª região. Optou por Cruz das Almas, considerando principalmente a simpatia que sempre nutriu por essa cidade. Desde então, Dr. Cláudio Kelch Torinho Costa, com seu perfil célebre e célebre, tem realizado um trabalho de fôlego em favor da legalidade e do desenvolvimento de toda a região, sendo exemplo de dedicação à sua profissão e respeito ao ser humano. Na vida pessoal, Dr. Cláudio Kelch é adepto a esportes náuticos, como vela e barcos com motores de polpa, bem como praticante assíduo de tiro ao alvo nas modalidades tiro prático e defesa pessoal. Cidadão de conduta ilibada e muito querido por todos os servidores do Tribunal do Trabalho e meio jurídico por onde passou. Dr. Cláudio, o carinho do povo de Cruz das Almas
para com o senhor se traduz no título de cidadão cruzalmense, ora concedido por iniciativa do presidente da Câmara de Vereadores deste município, senhor Edson José Ribeiro, e aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Diante de tantas e inegáveis contribuições ao Estado da Bahia e ao nosso município, principalmente, reconhecemos nesta noite o juiz Cláudio Kelch Torinho Costa como filho querido e ilustre desta mineira. Doutor Cláudio, que o título de cidadão cruzalmense, tão justamente concedido por essa Casa de Leis, reforce os laços de afeto e amizade